agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa do estudo das obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, a emissora que toda a família pode ouvir. Novamente aqui estamos com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. No programa passado, continuando no capítulo 44, As Trevas, no programa passado, continuamos comentando o que Lísias está informando a André Luiz o que seja as trevas. E comentando sobre o que Lísias disse, que nós, todos criaturas itinerantes da vida, que somos todos nós, poucos de nós seguimos resolutos, visando o objetivo essencial da jornada. Qual é o objetivo essencial da vida, da jornada? É o nosso melhora de comportamento. Esse é o nosso objetivo. É melhorarmos o comportamento até chegarmos no ideal como Jesus o quer de nós. E só que a maioria de nós estaciona. Lembrando que nós somos os campeões da promessa, como os Espíritos nos dizem. Prometemos sempre tudo, mas chega aqui a gente não cumpre, na maioria das vezes. Estacionamos, nunca regredimos. Lemos isso através da lei de progresso, que está no livro dos Espíritos também, nos informando que o progresso se efetua sempre, nem que seja apenas o intelectual. O moral pode estacionar, mas o intelectual ele se efetua sempre, porque o conhecimento sempre a gente vai ter, adquirir cada vez mais. Para fazer um grande roubo, um grande assalto, é preciso estudo, preciso esquematizar. É por mal, mas a inteligência está se desenvolvendo. E aí, continuando, então ele diz que é por isso a gente tem multidão de almas que se demoram, por vezes, vários séculos repetindo experiências. É aquela roda de samsara na Índia, vai e volta na mesma coisa. Então, muitas vezes, aquilo que nós fazemos aqui, nós estamos só repetindo experiências. Aquilo, repetindo com outra vestimenta, com outra sociedade, mas o comportamento muitas vezes é o mesmo. E aí a gente pode também abrir um parênteses e falar disso, que nós não falamos no programa passado, aquilo do bem que nós fazemos com uma certa facilidade, não nos constrange tanto fazer, seja dar um auxílio material, seja dar um ouvido a alguém, que é mais difícil muitas vezes, não é? Muitas vezes aquilo que a gente faz com uma certa facilidade, e às vezes causa até admiração, elogio de alguns, que a gente não devemos nos comprazer nesses elogios, no estacionar, porque aquilo às vezes a gente já está repetindo o que nós estamos fazendo em outras. Aquilo que a gente faz com uma certa facilidade, no trabalho do bem. Determinadas coisas que deveríamos fazer também no campo do trabalho do bem e não fazemos, é aquilo que às vezes a gente fala assim, isso não. Fulano, mas o ideal, o Evangelho diz que é assim, você podia fazer isso. Não, isso aí também não. Perdoar também não. Falar com ele também não. Fazer isso por ele também não. É aquilo que a vida muitas vezes nos pede. Aí que seria o nosso pulo, o nosso salto, vamos dizer assim. Aquele nosso salto quântico na existência. É aquilo que nos dói só em pensar em fazer, para o bem. Aquilo que muitas vezes, nos tiraria desse estacionamento que o Lísias está falando aqui. E aí ele continua dizendo, que nós comentamos também, que muitos seguem por linhas retas. Só que muitos não, muitos de nós não. Temos o exemplo daquela estrada, que às vezes a gente fala lá na nossa casa, desenha no quadro, aquela estrada
com o meio dela pontilhado, como a gente encontra as estradas, e esse meio pontilhado, que na realidade na vida ele é reto, né? Seria a linha reta, é aquilo programado para nós tirarmos 10. Mas nós desvirtuamos as nuances. Fazemos as nossas escolhas erradas, nos arrependemos, voltamos, vai, volta. Então, o 10 é difícil, que é o chamado completista, que está no livro Missionários da Luz, também de André Luiz. E ele diz que nessa movimentação, repetindo marcha, refazendo o esforço e tal, a gente vai caminhando, né? E ficamos à mercê das inúmeras vicissitudes ainda. E aí, assim, ele termina o comentário dizendo que muitos de nós, aqueles que estão de umbral, que estão nas zonas de perturbação de umbral, eles preferem caminhar as escuras. Essa preferência, esse verbo aí muito importante que ele colocou e que poderíamos comentar mais um pouquinho, é a questão da preferência. Ninguém está nessas zonas de trevas e zonas de umbral por determinação divina, é por preferência nossa. Porque Deus, como diz Allan Kardec no livro Céu e Inferno, se eu não me engano, Deus não é um Deus que quer ser temido. Ele é um Deus que quer ser amado. E não é aquele Deus antropomórfico que nós criamos no passado que determinava que nós iríamos para o inferno eterno. Não. A caminhada às escuras, nas trevas, nos umbrais, nas cavernas, nos abismos infernais, é preferência nossa. É necessário, para a gente compreender melhor isso, que nós leiamos o livro Céu e Inferno e também o livro Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, em que explica muito bem essa questão das escolhas, da preferência, da ajuda que os espíritos, que Jesus dá através dos seus trabalhadores a essas zonas infernais, bastando que aqueles de nós que estejamos lá escolhamos o caminho certo de coração realmente, que foi o que aconteceu com André Luiz. A hora que ele realmente desanuviou seu umbral, vencendo aquilo que ele mais colocou na vida dele, que era o materialismo, a não crença em nada, na hora que ele conseguiu desanuviar isso dele, o clarete apareceu. Então cada um de nós vamos ter essa questão, essa luta íntima. E a Tereza ia comentar também. Não, ia dar o exemplo, do suicida, né? Isso, né? Então, no programa passado, quando a gente estudou isso que o Luiz já estava dizendo, que esses espíritos, eles estacionam por tempo indeterminado no fundo dos abismos, né? Então, quem cai realmente, deliberadamente nas trevas abismais, vamos dizer assim, demora um pouco para sair. Né? Porque são espíritos que se comprazem ainda no mal, na perversidade. Então, não é uma situação definitiva, não é. Mas, para sair, dá um certo trabalho. Então, o exemplo, quando eu estava estudando, eu me lembrei do livro Memórias de um Suicida, no capítulo 13, e o título do capítulo é muito interessante, é A Cada Um Segundo as Suas Obras. E nesse capítulo, o Camilo Castelo Branco, né, o Camilo Botelho, nome do livro, né, no personagem, ele vai conhecer a história de 2 suicidas que estão no manicômio, lá no Instituto Correcional Maria de Nazaré, e que estão tendo muita dificuldade de conseguir uma encarnação para eles, porque eles estão tão desequilibrados que fica difícil fazer uma ligação com alguma mãe encarnada, porque o desequilíbrio é tão grande que poderia ocorrer o quê? Um aborto espontâneo, e não conseguir. Então, nesse capítulo, eles mostram o trabalho que dá convencer algumas mulheres para receber esses 2 espíritos lá do manicômio, que além que estão totalmente desequilibrados, porque além de suicidas, eram homicidas. E tem uma conversa é muito interessante, é levada lá no Instituto Correcional uma nordestina e um casal da Ilha da Madeira.
Porque essas duas mulheres, elas têm dívidas muito grandes a nível de infanticídio. E a elas é oferecido elas receberem esses dois espíritos para que elas possam resgatar um pouco as dívidas do passado. É mostrado para elas, no primeiro momento elas não querem aceitar, uma porque vai ser mãe solteira e a outra porque é muito pobre mesmo. Mas no final o Teócrito, né, lá os instrutores lá do Instituto Correcional Maria de Nazaré, eles conseguem convencê-las e elas vão receber. São totalmente estranhas a esses dois espíritos, não tem ligação nenhuma, isso já é uma dificuldade, e elas vão receber filhos monstruosos na realidade. Então, a gente trouxe esse exemplo para ver que para a gente cair é rápido, mas para a recuperação dá trabalho. Imagine, não é você, que abnegação ou quanta dívida você tem que ter para receber um espírito desse. E porque a gente sabe que a gente só progride no corpo, então, para você sair depois das trevas e conseguir uma oportunidade de reencarnar novamente, que é a maneira de você melhorar suas contas, de você evoluir, dá trabalho, é muita dificuldade. A gente lembra também no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde lá o irmão X coloca que muitos espíritos que participaram da Revolução Francesa não estavam conseguindo reencarnar em solo francês, porque as mulheres francesas estavam se negando a recebê-los. E como é que vai reencarnar? Como é que vai evoluir se não nasce? No Brasil. No Brasil. Acontece, é isso. E é o que aconteceu. Uma grande leva de espíritos criminosos, e segundo o irmão X, muitos deles, hoje estamos no movimento espírita, mas fomos criminosos na França, viemos para cá, para o Brasil, porque foram as mulheres daqui que nos aceitaram, que não tinham tanta ligação conosco, né, Por que eu falo isso? Porque lá no livro está dito que muitos militam na doutrina espírita hoje. Esses, nós que fomos esses criminosos lá na Europa, e não só na França, em outras regiões da Europa, porque a gente também tem um exemplo maravilhoso de conversão, no caso de alguém que escolheu o caminho reto, no livro Loucura e Obsessão do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Filomeno de Miranda, quando conta a história da irmã emerenciana, uma trabalhadora no terreiro de Umbanda. Não é? Ela se apresenta como uma preta velha, mas ela foi uma criminosa, se eu não me engano, na Dinamarca. Isso. Se eu não me engano, é Dinamarca mesmo, né? Ela era alguém que vivia insuflando guerra, queria explorar, queria dominar e não importava como. Então, ela também é recambiada primeiro para a África e depois veio para o Brasil. E aí, ela faz a partir da reencarnação na África, ela escolhe o caminho reto, que é o caminho do Senhor. E aí, ela muda completamente o comportamento dela. Então, a gente cair no buraco é rápido, mas para sair dele, aí a coisa fica mais difícil. Mas, enfim, vamos continuar a nossa leitura. Mas é como está no livro... Deixa eu ver aqui, peraí. É como a Teresa falou, Kardec coloca no livro Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 7, item 3, capítulo 7, primeira parte, item 3 do livro Céu e Inferno. Código Penal da Vida Futura. Ele fala assim: a duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. Você vai ficar tantos anos, você vai ficar não. O que Deus exige por termo de sofrimentos é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Deste modo, o espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinácia no mal, ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem.
Uma condenação por tempo pré-determinado teria o duplo inconveniente de continuar o martírio do espírito renegado, ou de libertá-lo do sofrimento, quando ainda permanecesse no mal, porque você vai ficar tantos anos, não é assim. Ora, Deus, que é justo, só pune o mal enquanto existe, e deixa de o punir quando não existe mais. Por outra, o mal moral, sendo por si mesmo causa do sofrimento, fará deste durar enquanto subsistir aquele. Aí mais adiante ele diz assim: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Então o Kardec coloca uma continuidade: arrependimento, expiação e reparação. E isso a gente só faz, a expiação e a reparação, no corpo. E complementando isso, no livro, o que Kardec está falando, no livro Obreiros da Vida Eterna, só um trechinho do capítulo 8, intitulado Treva e Sofrimento, a irmã Zenóbia diz assim: os padecimentos não se verificam à revelia da proteção divina. Incansáveis trabalhadores da verdade e do bem visitam seguidamente esses sítios, convocando os prisioneiros da rebeldia à necessária renovação espiritual. Exatamente, basta se arrepender, sinceramente. E não adianta, o livro aqui é muito legal de ler, Obreiros da Vida Eterna, sobre essa questão de trevas, porque muita gente diz ali, tem até um personagem que diz: eu estou aqui, me ajudem. Eu conheci o Dr. Bezerra de Menezes. É espírita. A senhora, era uma senhora, eu acho. Ela conheceu o Dr. Bezerra pessoalmente. E daí? Mas o que ela está falando não adiantou, porque a irmã Zenóbia explica, a sinceridade em volta deles faz um halo brilhante que eles sabem. Eles jogam faixas de luz que automaticamente captam aqueles que têm sinceridade no que está falando ali na hora. Não é? Isso. Então é isso. Legal. Então, continuar a leitura. Agora estamos do parágrafo 12. As elucidações não poderiam ser mais claras. É isso que a gente tenta fazer aqui, elucidar o mais claramente possível. Sensibilizado, porém, com a extensão e a complexidade do assunto, ponderei. Entretanto, que me diz dessas quedas? Verificam-se apenas na Terra? Somente os encarnados são suscetíveis de precipitação no despenhadeiro? Então, o André Luiz está perguntando interessante, olha. Ele diz assim: verificam-se apenas na Terra? Somente os encarnados são suscetíveis de precipitação no despenhadeiro? Quer dizer, somente aqueles que estão encarnados se precipitam. Podem tomar um comportamento de perversidade, de maldade, somente no corpo. É muito interessante essa pergunta. É muito interessante, porque também não é só de perversidade e de maldade. Porque no Evangelho está assim: Senhor, Senhor. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. E aí Kardec coloca assim, é o capítulo 18, né? Muitos chamados serão os poucos os escolhidos. Ele diz assim: de que serve, porém, de chamarem mestre Senhor, se não lhes seguem os preceitos? Serão cristãos os que o honram com exteriores atos de devoção? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Então, essa questão do dizer, falar é uma coisa, a atitude é outra. Então, quando o André Luiz pergunta aqui, só se verifica na Terra, olha, a gente já falou que quando a gente desencarna, a gente não muda, a gente continua o nosso comportamento. Existe até, às vezes, um esforço de melhora, mas a gente pode desanimar, desistir. No próprio nosso lar, a gente viu anteriormente aquela senhora que estava, quando o André Luiz foi falar com o Clarencio, logo depois que ele chegou, se estabilizou, e ele queria ser médico novamente. Antes dele começar a falar, uma senhora queria comunicar-se com o filho. Só que ela não tinha o bônus hora, ela não tinha trabalho. E ela não tinha direito a pedir nada. Ela estava ali apenas no repouso. E nada mais que isso. Agora, partindo ali do repouso para a rebeldia, é um pulo pelo comportamento dela. Então, quando ele diz aqui, verifica-se apenas na Terra? Não, também não.
pode verificar se essa queda... Não, agora ele ainda não deu a resposta, ele vai dar. Resposta, eu já estou dando. Lísias pensou 1 minuto. Aí Lísias vai pensar. Lísias pensou 1 minuto e respondeu: sua observação é oportuna. Em qualquer lugar, o espírito pode precipitar-se nas furnas do mal, salientando-se, porém, que nas esferas superiores as defesas são mais fortes, imprimindo-se, consequentemente, mais intensidade de culpa na falta cometida. Quanto mais conhecimento, muito será cobrado a quem muito foi dado. Então, nas esferas, quanto mais você... O André Luiz mesmo, olha lá. O André Luiz, quando chega na colônia, ele fica depois num certo constrangimento do tratamento que ele está sendo dado a ele. Está sendo dado a ele um tratamento que ele não está merecendo. Ele fala isso lá no início da obra. Eu não estou merecendo isso, meu Deus do céu. Vim do umbral, porque depois do André Luiz, por isso ele com certeza foi escolhido para nos transmitir as informações detalhadas do mundo espiritual. Porque é um espírito que reconhece o erro, é um espírito obediente e trabalhador. Não é um espírito superior, porque não é. Mas é um espírito assim, com essas qualidades. Então ele reconheceu aquele tratamento dele, que ele estava sendo feito para ele. E que se ele, com o tratamento dele, tivesse errado, ou tivesse falhado, porque podia falhar, podia voltar. Quando ele vem em casa e vê a esposa casada novamente, dali ele podia ter perdido todo o tempo que ele teve, o tratamento que ele teve com ele no nosso lar. Foi 1 ano para esperar para ver a esposa de novo casada, o preparo todo para aquilo. Assim como aconteceu em outras obras. Então, ali foi a prova dele, a prova dos 9. Tanto que quando ele sai de lá, porque na hora que ele chega e vê o segundo marido da esposa, ele ficou ali travado. Né? A vontade dele era fazer outra coisa, mas ele conseguiu se conter. E saiu vitorioso, chegou até a ajudar a dar passe no Ernesto, né? No Ernesto. Tanto que quando ele sai dali vitorioso, eles meio que fazem uma festa para ele lá no nosso lar. Recebe ele, o livro dos mensageiros começa assim. É uma taça que está se enchendo agora, fala com ele assim. Então ele podia cair ali, podia. E aí ele ia voltar para o umbral novamente, né? Consciencial, não é? Quando ele coloca aqui que em qualquer lugar o espírito pode precipitar-se nas furnas do mal, porque não o meio, de alguma maneira, influi, mas não é o principal obstáculo, porque é de dentro. As escolhas, o livre-arbítrio nosso está por dentro de nós, não do lado de fora. Lógico, um espírito mais evoluído, ele sabe discernir melhor. Ele tem um amparo maior, o local em que ele habita é um local bom. Se ele cai, né, se ele comete uma queda, né, se ele comete alguma coisa grave, pior para ele, porque ele tem muito conhecimento. Isso serve para o desencarnado e para o encarnado. A gente costuma dizer que o Chico Xavier, né, roubando uma caneta, é quase como um de nós assaltássemos um banco, porque por tanto conhecimento e evolução que ele já tem. Mas pode ocorrer. O exemplo que nós temos na literatura espírita é Napoleão, que é um missionário que veio, né, à Terra para ajudar, né, para deixar a França livre da Inglaterra, para que os espíritos pudessem trazer o espiritismo, mas ele acabou falindo. Com toda a evolução espiritual que esse espírito já detinha, ele acabou falindo novamente na questão do poder. Então acontece tanto encarnado quanto desencarnado. Nós estamos chegando ao fim do programa e no próximo programa a gente vai dar um exemplo sobre isso, sobre que o espírito desencarnado, apesar de ter sido bom na encarnação, quando chega no mundo espiritual, por algum motivo, ele pode se rebelar e cair nesses abismos, como ele estava falando, que antes de tudo é um abismo consciencial, antes de que geográfico. Então, chegamos ao final de mais um programa, não é? Desejando a todos muita paz, que Jesus possa abençoar a todos. Muito obrigado a todos pela paciência de nos ouvir. Fica com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa
Estudo das obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.